TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser e o tema de hoje é muito pertinente: superação. Para tratar desse tema, hoje temos aqui o coach, psicólogo e tem uma característica especial que depois eu vou falar para vocês, nosso amigo Márcio Vaz. Obrigado. Também aqui conosco a professora universitária e psicóloga Thalita Saboia. Agradeço o convite de contribuir com esse momento. Meus amigos, quando eu disse que eu ia contar uma particularidade, é que o nosso amigo Márcio Vaz é um homem que tem uma história de superação fantástica e não tinha case melhor para trazermos aqui. Nosso amigo Márcio Vaz é cadeirante e se superou em cima dessa dificuldade ou desse trajeto que a vida deu, né, meu amigo Márcio? Foi uma história de superação fantástica. Meu amigo Márcio, eu quero começar com você nessa sua situação. Como você chegou a essa situação? Qual a história de vida que você tinha e que um dia que você se encontrou nessa situação? Bem, eu sofri um acidente, eu tinha 22 anos, isso foi em 98. Né? Na época eu estava prestes a me formar em Ciências Sociais e eu era empresário. E aí eu vivia uma vida de propósitos voltado para o lado profissional e o intelectual. Mas de repente, da noite para o dia, eu tive a vida transformada. Ao passear de carro pela areia, eu estava na Praia da Capunga, fui atravessar o carro em uma balsa e resolvi mergulhar. Quando eu mergulhei no rio da Águas Belas, o rio era raso e eu bati a cabeça no fundo da areia. Ali eu quebrei o pescoço, eu tive uma lesão na cervical 4 e eu fiquei tetraplégico. Naquele momento, eu perdi movimentos de braços e pernas. E aí foi toda uma reviravolta e aí o propósito de vida mudou. Eu digo que nessa época o dinheiro perdeu o valor, mas não a sua importância. Tudo passou a ser mais caro, mas agora eu não queria mais saber do meu lado profissional. Eu queria agora a minha reabilitação. E aí foram 6 meses de UTI, entre vida e morte, 2 paradas cardíacas, 2 paradas respiratórias, fiquei ligado a um respirador mecânico, uma máquina que respirava por mim. Depois de sair de lá, eu fui morar 2 anos fora, em busca de um tratamento experimental. E depois de 2 anos que não tive reab em nenhum movimento do corpo, voltei para Fortaleza para dar seguimento à vida. Eu queria conhecer um pouco mais do Márcio, garoto, sonhos, né? O Márcio, estudante, empresário. Como é que era isso até o dia do Márcio, que não queria mais nada do que viver? O Márcio antes, ele era uma pessoa proativa, alguém que tinha sonhos de crescer, mas ainda muito sem objetivo. Uma pessoa que tinha pouco conhecimento, né? Até por questões de idade, poucas habilidades, né? Mas que por ter muita atitude, muito cedo se lançou no mundo das vendas. Eu vinha de uma família abastada, a gente não tinha muitas necessidades, meu pai era executivo, mas muito novo também foi acometido pelo mal de Parkinson, aos 45 anos. Então eu, aos 15 anos, comecei a me lançar no mundo das vendas. Aos 19 anos eu me tornei empresário, comprando uma empresa que estava prestes à falência, e aí eu acabei descobrindo que tinha um tino comercial. A minha proatividade, por questões de ter muita atitude, de correr atrás do prejuízo, eu acreditava muito no sucesso. Sempre acreditei que as coisas eram possíveis. E aí, aos 22 anos, eu sofri um acidente, mas a empresa que eu comprei, na iminência de uma falência, ela já era a segunda no segmento do mercado, que era uma empresa de comunicação visual. Já era a segunda? Já era a segunda no segmento do mercado. Eu consegui levar lá um outro patamar, eu e um sócio. E aí eu descobri que ainda tinha muito que aprender a nível de conhecimento, de atitude, de habilidade, mas a atitude eu tinha demais. Então o Márcio era uma pessoa que não era uma pessoa na escola, um bom aluno, muito indisciplinado, era o garoto do fundão da sala, era aquele que não queria nada, passava de ano, porque tinha uma certa facilidade para aprender, mas não gostava de estudar. Eu não via significado. Né? E a gente vê que a vida dá voltas, hoje, dentro de um propósito, e dentro de um novo significado, que é a minha função, como eu atuo no trabalho e no mercado de trabalho. Eu vejo significado no que eu estudo, então hoje eu gosto de estudar, porque meu papel de que é transformar vidas à medida que eu me transformo. Então hoje o estudo tem um significado. Exemplo de vida, você tem que ser exemplo, né? Hoje o estudo tem um significado, na época não. Professora Thalita, na psicologia, como é que você interpreta essa vida do Márcio, menino bastardo, mas assim mesmo um lutador? Não era o bastardo, era o abastado no sentido de ter uma boa condição financeira.
Mas pais É e porque mães, tem uns pai por e aí mãe, que são abestados. Abestados. Acham que os pais são ricos, Isso, né? E não precisam exatamente. fazer nada. Então Fazer você nada. era abastado, tem É. uns abestados. Né? Exatamente. Então como é que você interpreta dentro da psicologia isso? O que acontece com o Márcio, né? Na verdade, eu vou fazer uma leitura rápida. Né, Dentro do cenário que nós estamos, dentro do que rápido, o Márcio claro. nos coloca. Então, assim, o Márcio, inicialmente, ele trouxe o que era o Márcio antes. Então, o Márcio, ele passou por 2 momentos, né? O que era o Márcio antes do acidente e o Márcio depois do acidente. Então, eu acredito que o Márcio, a partir do momento que ele passou por esse processo, por esse acidente, ele teve que ressignificar a vida dele e reconstruir todos os projetos de vida que ele tinha pensado, né? Sonhado, desenhado. Porque, assim, o que acontece com o Márcio? Como ele falou, eu era uma pessoa abastarda, eu tinha tudo, eu podia fazer o que eu queria, né? Eu brincava na sala de aula. Então, ele foi construindo ideias em virtude do que ele era naquele momento. Então, a partir do momento que ele passa pelo acidente, e aí o Márcio pode trazer, né, a sua contribuição também, né? Porque a gente está fazendo uma análise rápida aqui. E ele também é psicólogo, né? E ele também é psicólogo. Ele teve que ressignificar. E eu acredito que o próprio Márcio, durante esse processo do acidente, ele teve que passar por um processo de luto. Sim. Porque imagine você, eu nasci bem, eu sou uma pessoa que tenho saúde, que não tenho nenhuma limitação, né? Naquele momento da vida dele, um jovem, né, em prosperidade, né, que estava aproveitando a vida, estava passeando, e aí, de repente, a minha vida muda. A minha vida muda de uma forma onde eu vou ter que depender, a minha vida muda de uma forma onde eu vou ter que reconstruir tudo aquilo, né, que antes eu tinha pensado naquele momento da minha vida. E eu acredito que o Márcio pode até colocar que não foi fácil, né, Márcio? Em alguns momentos, acredito que o Márcio tenha passado pelo momento da revolta, da não aceitação, da negação. Por que que foi comigo? Por que que não foi Tanta com gente outra ruim pessoa? por aí, foi comigo, né? Aí Então, botar a culpa nos outros. E quando a gente passa por um processo como esse, eu sei que com o Márcio foi algo mais complicado, né? Que foi uma perda de si. Eu perdi o meu eu, agora eu vou construir um novo eu. A gente sabe que situações como essa acontecem no nosso cotidiano. Às vezes até a perda de um caderno, a perda de uma caneta, a perda de um carro, a perda de alguém da família, leva a pessoa a passar por esse processo de ressignificar as escolhas que ela faz para a vida dela, né, Márcio? Você falou uma coisa interessante, professora, e eu lembro, essa história de perdas, eu lembro de um amigo que teve o veículo roubado, e naquele momento tudo que ele queria era encontrar o veículo. No dia que ele encontrou o veículo foi roubado para andar 2 quarteirões, mas ele passou 7 dias sem o veículo. No dia que ele encontrou o veículo, ele ficou muito chateado porque não tinha encontrado a chave. Quer dizer, as pessoas não querem ter qualquer perca, né? Perder nada. E aí quando você se depara da possibilidade de perder a vida, o que salvar é bom, né? Agora, Márcio, eu queria saber de você, todas essas dificuldades de avaliar o novo momento de vida, quer dizer, para quem era para estar morto, eu estou vivo. O que eu perdi em movimento, tudo, quais foram os desafios mais significantes que você encontrou? Pronto. Para ter essa passagem, né, de vida? Sim. O que a colega até nos trouxe, exatamente esse período que a gente tem do luto, que é exatamente o período de aceitação. Eu nunca tive a revolta, que era algo que então até depois me aproximou da psicologia. Eu lembro que ainda internado no hospital, alguns pacientes que eram paraplégicos e tinham perdido apenas o movimento das pernas, eles estavam revoltados. Eles jogavam coisas, gritavam com as enfermeiras. E eu não, eu saí da UTI, quando eu voltei a falar, porque até então eu não falava, eu estava ligado a um traqueóstomo, eu contava piada e brincava com as enfermeiras e elas ficavam sempre no meu quarto. E elas me perguntavam, Márcio, como é que pode você perdendo movimento de braços e pernas, tá aqui fazendo brincadeira, atrai a gente para perto de você, e outros que só perderam o movimento da perna e estão lá revoltados? E essa pergunta eu também me questionava, como é que eu conseguia manter essa tranquilidade no caos? De repente, uma crise que eu estava vivenciando, de uma mudança de estado, como foi dito aqui, de quem poderia muita coisa e de repente tem seu propósito e seu sonho ali paralisado. Então, isso eu me perguntava e foi até uma das coisas que eu entendi que eu teria que estudar psicologia pela questão da subjetividade, porque cada um lida com um problema de uma maneira diferente. Mas isso não quer dizer que eu não tenha vivenciado o luto. A perda dos movimentos foi grande. Então, o período de aceitação e o período em que eu fiquei na condição de inválido foi muito tempo, muito prolongado. Eu fiquei 10 anos parado, sem fazer nada, né? Na condição de inválido, eu tinha me entendido como um pobre coitado, e eu fiquei sem nada porque eu achava que uma pessoa que só mexia a cabeça não podia agregar valor no mercado de trabalho. Quando foi 8 anos atrás... Durante 10 anos. 10 anos parado, Com sem fazer nada. 32 anos, Isso. você
Até 32 anos você achou que você não fazia servia nada. para Eu só nada. deitava, ficava em casa. Eu, no meu ambiente, eu não era uma pessoa revoltada, nem queria morrer e nem era uma pessoa de conflitos com as pessoas dentro de casa. Não. Ótima relação interpessoal, vivia de bem. Eu, no meu ambiente. Quando você está fora de um padrão, quando você está fora de casa, que é o seu ambiente de proteção, eu não gostava de ser visto, daquele olhar que eu me sentia, que eu dizia que os outros me olhavam com pena, mas era um olhar que eu me dava, que era o de pobre coitado. Né? A gente não tem como interpretar Então, o olhar de pena olha. dos outros era mais culpa sua. É mais culpa minha, porque eu me enxergo como pobre coitado, então você acha que os outros estão me olhando com pena. Né? Eu tenho até episódios de uma menina que eu cheguei a namorar, que ela sempre me encarava, e aí eu olhava e ficava envergonhado, e um dia ela perguntou, Márcio, tu não percebia que eu te paquerava? Eu dizia, não, eu percebi que me olhava, mas eu achava que era olhando com pena. Então a gente acaba percebendo do outro olhar que a gente se dá. Né? Isso é a questão de ter uma autoestima e uma baixa autoestima. Mas minha vida mudou, tal, já 8 anos atrás. Porque eu digo que meu pai, que já tinha mal de Parkinson, ele infartou. E eu fui obrigado a assumir a responsabilidade da minha casa. E foi aí que eu descobri, que dizem que um raio não cai 2 vezes na mesma casa, que lá em casa já havia caído 3 vezes. Que era meu pai no hospital com Parkinson, infartado, eu tetra, e eu descobri que ele estava falido. Não tinha como pagar o hospital. Eu disse, agora o que fazer? Eu tive que acordar. Eu digo que eu fui motivado pela dor, não pela minha dor, mas pela dor do outro, a dor do meu pai. Quando eu me vi numa situação em que a crise aumentou, eu disse, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu descobri que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. E aí ele chegou para a gente acordar, mudar a minha vida. Eu queria pegar esse trecho da conversa do nosso amigo Márcio para você, que está em casa reclamando, cheio de saúde, graças a Deus, e ter esse exemplo de um tetraplégico, ainda comedido na cama, dizendo, agora é comigo. Eu tenho que me levantar. E vocês vão ver, durante a nossa entrevista, que de lá para cá é uma história de sucesso. São quantos livros, Márcio? Eu estou no 2º livro agora. Estamos no 2º livro já. Palestras, coach, um curso de psicologia, falência. Então também dizer que tinha dinheiro, não, falido. Pior do que estar quebrado é quem teve quebrar e se levantar. Eu acho que é pior do que você ser um quebrado e se levantar. Né? Então, na nossa conversa, vocês vão ver a importância do dia de hoje, dessa nossa conversa aqui, desse programa para a mudança de vida nossa aí. Mas, Márcio, e aí mesmo? O que lhe fez botar o pé no chão? Foi essa falência que disse, agora eu tenho que crescer? Eu sempre digo que não existe heroísmo, não existe coragem. O que existe aqui é a necessidade. Eu digo que motivação, a palavra já diz, é o motivo que te leva a ter uma ação. E o meu motivo foi a dor. Né? Eu não tinha para onde correr, eu tinha no final do mês contas para pagar. E meu pai foi uma pessoa sempre muito atenciosa, que sempre teve todos os cuidados. E aí a dor dele, quando eu pensei, bem, ele precisa de um tratamento, é um alto custo de vida, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu disse, não, eu tenho que fazer algo. Então ali eu acordei, eu digo que eu me tornei empreendedor de mim mesmo. Eu mudei a minha conduta de uma visão negativa para uma visão positiva. Antes, para tudo eu dizia não e eu tinha uma desculpa e uma justificativa. De repente eu passei a dizer sim e tentar encontrar para cada problema meu uma solução. E aí foi que a vida começou, nessa visão positiva. Diante do que a gente está escutando, já o processo de transformação de motivo para criação, motivação, e aí eu vou botar o nosso tema, superação, que é algo que é maior talvez, né, do que a ação, é o superar, coisa grande. O que é que você interpreta como psicólogo, essa nossa conversa com o Márcio? Essa fala do Márcio, na hora que ele estava falando da condição dele, né, no momento que ele sofreu o acidente, no momento que ele recebeu a notícia da falência, né, que é um outro luto, né, que mais um luto que ele teria que elaborar. Terceiro raio na cabeça de um homem só. Mais, né, mais um raio, ele pegou né, o terceiro o raio e transformou em energia, né? E aí positiva. o que a gente vê, né, que o Márcio até definiu, né, muito bem, o que é motivação, motivo que me leva à ação. E aí o que a gente percebe hoje, Tauser? Muitas pessoas parecem não saber canalizar a energia adequadamente. Porque motivação tem a ver com energia. Energia que eu vou, né, canalizar para alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, que isso tem a ver com o quê? Superar. Motivação é algo interno, certo? Essa energia interna que a gente tem que direcionar para alcançar uma meta, alcançar um objetivo, alcançar um sonho ou promover a mudança. Não existe mudança se você não estiver motivado. Motivado o quê? O que é a motivação? É o querer fazer, se a gente for parar para pensar. Então, naquele momento, provavelmente, né, numa condição, numa situação muito complicada, o Márcio, ele deve ter estabelecido um objetivo de vida para ele.
E esse objetivo só seria alcançado se ele resolvesse arregaçar as mangas, né, no sentido bem figurado, né, Márcio, e corresse atrás. E o Márcio, ele trouxe uma fala bem interessante, né, quando ele disse assim, quando eu me vi nessa condição de cadeirante, eu me via como um inválido. Olha que palavra pesada, Tausi, inválido. Eu não tenho valia nenhuma para a sociedade. Sim, para nada. Para nada, né? Eu era um peso, eu sou um problema. E muitas vezes, por que ele traz essa frase, né? Eu sou um inválido, eu acho isso uma palavra muito pesada. Inválido, não sirvo, eu não tenho validade nenhuma para nada. Ele traz aquilo que a nossa cultura ainda prega, que a pessoa que tem a deficiência, o PCD, ele é um inválido, ele é um coitado, é o bichinho, né? É o doentinho. E, na verdade, não é. Porque o Márcio, ele tem uma limitação, mas se a gente for parar para pensar, todo mundo tem limitação? Todo mundo tem limitação. Pô, e o pior do que todo mundo, a vida lhe dá uma limitação, é você buscar a limitação para se justificar. É. E aí, muitas vezes, a pessoa com deficiência, a pessoa que é um cadeirante, que tem uma deficiência visual, auditiva, não a própria pessoa, às vezes é o próprio contexto da família, é o próprio contexto cultural. Acho que o Márcio, ele deve ter passado por isso. A família, o bichinho vai ficar... Não, ele não tem condição de fazer nada. Quem disse que ele não tem condições? Só quem pode dar essa resposta é ele mesmo, é o próprio Márcio. E o Márcio, ele provou isso, por isso que ele superou. Porque quando a gente fala de superação, o que acontece? Nossa, um cadeirante escrever um livro, nossa, um cadeirante, né, ser um coach, nossa, um cadeirante, né, ter terminado mais uma graduação, isso tudo é possível para qualquer pessoa, basta você querer. Você ele que se achava, né, um inválido para a vida dele, hoje a vida dele tem muita valia para muitas vidas. Sim. Ele transforma muitas vidas. E uma coisa importante que a Thalita trouxe, que é exatamente essa questão da cultura, como é que ela é repassada. Quando uma senhora chega para uma pessoa e diz, olha, tão novinho, mas já numa cadeira de roda, tão bonitinho, mas deficiente, e você internaliza, porque é uma cultura que é perpassada, de entender que a deficiência está associada à ineficiência. Isso tem uma razão de ser? Tem, cultural. E essa razão cultural se dá pelo direito de vir que é velado, né? Não é uma incapacidade do deficiente em si. Ele tem as suas capacidades, as suas vocações e os seus talentos que são inatos e são adquiridos, porque todo mundo consegue aprender. Mas o que acontece é exatamente o quê? É essa questão da cultura, como ela é repassada, e essa questão do protecionismo, do pobre coitado, ele não vai conseguir. E se você não tiver uma blindagem para se proteger desse você não vai conseguir, você internaliza e acredita. E aí, como a professora também falou aqui, a questão do querer. A gente tem que querer. Mas o querer não é poder. Por que o querer não é poder? Porque querer todo mundo quer ter uma vida abundante, mas por que a maioria das pessoas não tem? Porque antes de querer tem que acreditar que pode, para depois gerar o quê? Uma ação, que resultado só vem com ação. Então eu tenho que querer, tenho que acreditar que posso, para depois fazer acontecer. Se eu não acredito em mim, eu não vou para canto nenhum. Eu vou pedir aqui um intervalo, que eu quero levantar no próximo bloco um assunto. O Márcio falou sobre o eu empreendedor, e eu quero agora mesmo, no próximo bloco, no segundo bloco, tratar do assunto empreendedorismo com um empreendedor Márcio. Um minutinho só, voltamos já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tausi, o tema de hoje, superação. Estamos aqui com o coach psicólogo Márcio Vaz e a professora universitária e também psicóloga Thalita Saboia. Nós terminamos o primeiro bloco com a promessa de entrar num Márcio empreendedor, né? Toda aquela história de vida, você se sentiu na necessidade de se superar, o mercado está aí, e o Márcio olha para o mercado, vindo de uma falência familiar, e diz, agora é comigo,
eu tenho que me superar, eu tenho que empreender. Como foi esse processo, meu amigo Márcio? Pronto. A gente tem, como você falou, a invenção, né? O Márcio que estava obsoleto no mercado, há 10 anos parado, não estava atualizado, de repente ele tem que voltar a empreender. E esse empreendimento, no dia que eu fui empreendedor de mim mesmo, é que eu tinha que de começo mudar o quê? As minhas ações, me entender como uma empresa, aquele que tem que começar agora a agir. E aí criar planejamentos, estratégias, curto, médio e longo prazo, mas isso de uma maneira ainda muito despropositada. O que eu comecei a mudar inicialmente foi o fato de antes dizer não para tudo, e quando a gente diz não, a gente dá uma desculpa e sempre tem uma justificativa, e as minhas justificativas estavam todas presas ao quê? As minhas barreiras físicas. Eu dava a desculpa, não, eu não posso fazer nada, eu não tenho como sair porque só tem escada, me faltam rampas, banheiro adaptado, o direito de ir e vir, transportes adaptados. Então, para tudo eu tinha uma desculpa, a minha limitação, eu não tenho o que fazer. E, de repente, quando você vai ter que dizer sim, você vai dizer, não, agora eu vou ter que arranjar as soluções. Não me cabem mais as desculpas. E aí, dentro dessa mudança de pensamento, né, o mindset, e a mudança de comportamento, é que as descobertas vão se dando a partir do momento que você se permite. É difícil, lógico, é na dificuldade que a gente vai aprendendo, mas tem que ser dado o começo, o primeiro passo, para que as coisas venham a acontecer. E aí, uma das coisas que eu dizia muito, foi quando eu comecei a tentar ir atrás de um trabalho, era a entrega de currículo. E quando alguém dizia não, qual era a minha desculpa? Ah, isso é preconceito, é porque eu sou PCD. E depois eu parei para pensar e refletir que vivemos num mundo capitalista, onde quem agrega valor e traz resultados, não importa se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, se é mulher, se é homem, se é deficiente ou não. Se você entrega resultado, você vai estar empregado. Então fica a dica. Independente do que você seja, agregue. Exatamente. Gere resultado. Gerou resultado, cor, raça, altura, condição, o mercado vai aceitar. Então foi isso que você foi buscar no mercado? Porque senão você tira de você uma responsabilidade, você gera isso para um setor. Eu não estou dizendo que não existe um preconceito, o preconceito existe. Mas o que a gente faz? A gente tira a responsabilidade de cima de nós, rebola isso para a crise ou então para o mercado, e a partir do momento que o problema não está em mim, vamos dizer, a gente vive uma fase de crise. A partir do momento que tudo que acontece na minha vida, eu digo, não, é culpa da crise, ela é passageira. Eu fico numa zona de conforto de esperar que tudo passe. Mas acontece que eu posso me capacitar. E aí eu posso dizer, não, eu tenho que agregar valor. Então, o tempo que eu tenho de dizer que a desculpa é do outro, eu não tenho que me culpabilizar. Porque senão você se desmotiva e diz, eu sou culpado. Não. Eu tenho que me responsabilizar. Saber que eu posso me gerir meus pensamentos e minhas ações para atuar. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar as competências. E aí foi que eu tive que começar a trabalhar, comecei a arranjar um emprego, ganhava pouco. Fui atrás de titularidade para me valorizar, fiz formações em coaches, outras 2, fiz a formação na psicologia. Então, dali em diante, eu entendi que eu teria que o quê? Ter, dentro do que a gente chama da psicologia organizacional, que é o chá, né? Eu tinha que ter conhecimento, eu teria que ser pragmático, colocar aquilo que eu aprendesse em prática, porque não adianta saber se você não souber fazer. E aí eu continuei e readquiri a minha atitude, que era o querer fazer. E a vida realmente começou a dar uma guinada. Professora, você aí estude esse case de o homem startando como empreendedor, vindo de uma situação aí muito complicada, principalmente com a nova condição dele física e ele precisando empreender. Diante desse todo esse levantamento que ele fez, o que é que a gente pode... O que é que a gente vê, na verdade, quando ele traz o conceito até de competência, né? Conhecimento, habilidade e atitudes. A gente tem como mensurar a capacidade de entrega que nós, seres humanos, podemos dar para uma empresa? A gente não tem. Não tem como, porque esse é o que a gente chama de intangível. Nós somos seres intangíveis, a gente não tem como mensurar essa capacidade de dar resultado, de entrega, de agregar valor. É muito interessante na fala do Márcio, quando ele coloca que ele ia até as empresas e deixava o currículo, e muitas vezes ele não era nem convidado para um processo seletivo, e ele se sentia nessa sensação de preconceito. E aí a gente tem que lembrar que todos nós, na Constituição Federal, somos iguais perante a lei. Né? Então, independente da raça, da cor, da religião, sexo masculino, feminino, todos nós somos iguais. A gente sabe que dentro da legislação, né, existe uma lei que rege a contratação do PCD, que é uma forma de tentar incentivar a inserção do PCD no mercado de trabalho e barrar esse preconceito que ainda é muito forte. Se você entra numa empresa, Tausen, e dá uma olhada, eu sempre faço muito essa análise, eu entro numa empresa e eu sempre me pergunto, será que essa empresa está preparada para receber um PCD? Um PCD cadeirante, um deficiente visual,
certo? Será que essa empresa está preparada? E isso que o Márcio coloca é justamente o quê? Essa preparação que as empresas precisam ter e a própria pessoa que tem essa deficiência, essa limitação, todo mundo tem limitação, Sim. né? Isso é um fato. Não usar isso como um discurso de vítima, porque a empresa tem preconceito. Eu sei que o mundo hoje, o mercado de trabalho, ele é bem difícil, né, em algumas questões. A gente sabe que tem empresas que não se preparam, né? A empresa ela não quer receber, ou se ela quer receber um PCD, ela nos pede, né? Olha, eu quero uma deficiência auditiva leve, parcial, perdão, ou a deficiência física leve, porque ela não quer, né, se preparar. Ou às vezes ela tem até o medo, né, Ela quer, na verdade, só dessa cumprir. diferença. Ela não quer as competências do PCD, ela quer só cumprir Cumprir cota. a lei e acabou. E aí, dos papéis do profissional da psicologia no contexto da organização é o quê? Promover a gestão da diversidade. Primeiro, porque todos nós somos diferentes. O PCD é só mais uma pessoa, né? Independente da limitação que ele tenha. Ele tem capacidade de entrega? Muita. E aí a gente tem o Márcio mostrando essa capacidade de entrega que ele tem, que ele pode dar para qualquer lugar, para qualquer empresa, para qualquer organização. Quando o Márcio, né, eu estava lembrando, resgatando, quando o Márcio trouxe a fala do inválido, né, e ele passou 10 anos, não foi, Márcio, nessa condição de coitado, né, de sofrimento, de não conseguir fazer nada, e aí a gente resgata um pouco do que a psicologia ela traz, né, que a gente tem que lembrar o seguinte: eu não tenho como separar o ser humano, né, o homem, do trabalho. O homem, para ele ser homem, ele precisa exercer um trabalho, não um trabalho de ter um vínculo empregatício, mas exercer algo que ele se mostre como útil para a sociedade. Talvez essas necessidades de se mostrar útil, né, para essa sociedade, eu sou um cidadão ativo, talvez tenha contribuído para o Márcio, né, ter passado por esse processo, né, não agora, eu preciso mostrar que eu sou ativo, eu sou um sujeito ativo, eu tenho capacidade de entrega independente de estar na cadeira de rodas. Isso é importante a gente fazer, né, essa análise, que foi uma reflexão que com certeza o Márcio deve ter feito, porque o homem sem trabalho é um homem que vai ter futuramente problemas. Em que sentido? A gente fala isso, problemas de ordem psicológica, né? Ele vai sofrer, ele pode entrar num processo de desmotivação, de depressão, de não aceitação. Então, provavelmente, o Márcio ele deve ter passado por todo esse processo, né? E aí ele percebeu, não, eu posso ser uma pessoa útil, eu tenho capacidade de entrega, eu posso agregar valor para qualquer organização, para qualquer espaço. E isso foi um dos fatores que deve ter contribuído para ele ter passado, né, por essa transformação de superação. Eu queria pegar um gancho seu de falar de preconceito. Eu já fui coordenador de políticas públicas na Prefeitura de Fortaleza para pessoas com deficiência. Márcio, nós nos conhecemos inclusive lá. Nós tínhamos uma filosofia que eu não precisava transformar em empresa. Eu não precisava me preocupar em fiscalizar, de repente, as barreiras físicas da cidade. Eu tinha uma grande preocupação em mudar a consciência das pessoas. Porque quem está dentro das empresas são as pessoas, o diretor. E para que eu conseguisse mudar a empresa, eu tinha que mudar a consciência do diretor. E aí nós fazíamos, não era, Márcio, um trabalho forte de mudar a consciência das pessoas. Porque preconceito, a cidade, a sociedade, ela tem suas diferenças. Isso é a constituição de uma sociedade, diferenças. E qualquer um de nós podemos amanhã nos encontrar numa situação dessa. E eu dizia sempre, inclusive, que se Deus for muito bom conosco, nós vamos viver bem muito. E com uma certa idade nós vamos precisar na cadeira de roda. E Tauser, né, o preconceito, muitas vezes ele tem relação com o quê? Com a ignorância. Ignorância. Não a ignorância e grosseria, né? Porque Então, as pessoas confundem. Ignorância é o não conhecimento. Então, o preconceito está muito atrelado a esse não conhecimento. E o preconceito está muito atrelado à nossa percepção. É uma distorção de como a gente interpreta aquela pessoa, aquele lugar, né, aquele ambiente. Aí você cria uma barreira, cria um preconceito com relação àquele lugar ou àquele grupo de pessoas, ou a pessoa que tem a deficiência, ou a pessoa com deficiência. E assim, quando você fala, né, da questão do preconceito,